Olá, Vascaíno! O Vasco se aproxima do acerto com Fernando Diniz para ser o novo treinador na Colina. Mas e aí? Com esse time dá para o Fernando Diniz ou vai ter que contratar jogador? Se vai ter que contratar, para que posição? Vamos bater um papo sobre isso nesse vídeo, mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Se puder dar aquela moral pra gente, clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, vem ser membro do canal Gigante Vascaíno. Qualquer plano, você já participa do grupo de membros do WhatsApp. Tá falado? Vamos embora para essa história aí. E aí, Fernando Diniz, com esse time? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. Está entrando no ar o nosso programa da hora do almoço, um pouquinho, às vezes mais tarde, sempre 1h da tarde, às vezes entre 1h30, né? A gente almoça um pouco mais tarde, que é o programa Almoço do Gigante. Cara, o Vasco está prestes a fechar com o Fernando Diniz. Todas as mídias vascaínas estão dando essa notícia que o Vasco está muito próximo de fechar com o Fernando Diniz. A expectativa é que ele assuma o time no retorno do jogo contra o Operário, o jogo de amanhã, o feriado do dia 1º de maio. O Vasco enfrenta amanhã o Operário na primeira partida, né, na partida de ida pela Copa do Brasil. E o objetivo da diretoria é que quando o time chegar no Rio de Janeiro, o Diniz já esteja esperando o elenco para preparar ele para uma nova viagem, para poder jogar domingo contra o Palmeiras. Bem, se isso tudo é verdade, parece que canais sérios, jornalistas sérios estão falando isso. Se realmente essa tendência é fechar com o Diniz, parece que o Diniz está abrindo mão de valores, né, porque ele tem uma dívida com o Vasco, enfim, o cara está desempregado, ninguém quis contratar ele, o único que quer pegar o Diniz é o Vasco. Essa aqui é a verdade, né? Não tem mercado, ninguém cogita o Diniz. Né? Agora o Santos parece que estava cogitando e tal, mas foi lá, contratou a comissão técnica do Tite porque o Neymar é amigo dos caras, porque foi da época da seleção. É essa a história. Mas aí o Fernando Diniz, que está fedendo a peixe, ninguém quer, abaixou o salário para vir treinar o Vasco. Mas o que eu, André, espero? Eu espero que dê certo. Vou torcer muito para dar certo. Se isso for verdade, se realmente vem o Diniz, até porque não tem na mídia nenhum comentário de plano B. Falaram de Pesolano e tudo, mas o próprio staff do Pesolano já disse que é mentira, ninguém procurou ele, ninguém procurou o Pesolano, não houve busca nenhuma do Vasco. O Vasco está focado no Fernando Diniz, já há conversa, o negócio está bem adiantado, deve ser o Diniz mesmo. Eu acho até que se o Diniz babar, se o Diniz subir no telhado, se não vier o Diniz, eles vão ficar com o Felipe até o final do ano e seja o que Deus quiser. Mas o Diniz vindo, né? O nosso já famoso dinizismo, né? Aplicando aquele método de jogar do Diniz, que o Pedrinho é fã, o Felipe é fã. E aí? O Vasco tem elenco para o Diniz fazer aquele jogo, sair jogando? Será que o time do Vasco não consegue sair jogando porque é mal posicionado ou porque os caras são pereba mesmo, né? Então, vamos dar uma olhada no elenco do Vasco, né? Vamos dar uma olhada nesse elenco do Vasco. Eu acho o elenco do Vasco curto. Eu acho um elenco curto, que não dá para disputar 3 competições. Né? Por mim, eu criava um time meio que misto e ia disputar a Sul-Americana. Talvez com Fusato, Paulo Ricardo, que é o Paulinho da base, e aí eu botaria Lincoln, o Souza, bota o Souza para jogar, né? Na esquerda o Luiz Gustavo, na lateral esquerda o Avelar, misturava aí com a base, meio de campo, Cocão, Esforza, e mais 3 aí, um deles pode ser o Payet até 31/7, os outros 2 você pode entrar com o Bruno Lopes, né, que é da base, um outro na esquerda com o Alex Teixeira, bota os caras para jogar contra na Sul-Americana, Jean Davi, dá para fazer um meio de campo com Bruno Lopes, Alex Teixeira e Jean Davi, no ataque GB, é um time aí razoável, um time razoável para disputar essa Sul-Americana. E os caras pelo menos vão correr, porque vão querer mostrar serviço, você não desgasta tanto o time principal na mais importante competição, que é o Campeonato Brasileiro. Não adianta você chegar longe na Copa do Brasil, longe na Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro. Não adianta nada. Então, para fazer uma boa participação, cria um time misto aí e tenta disputar a Sul-Americana com esse time alternativo. Conforme for avançando de fase, se o negócio ficar mais interessante, você vai colocando o time principal, mas aí você já arrecadou pontos aqui, sei lá. É analisar a situação por situação, mas eu na fase de grupo teria feito isso, mas o Vasco não fez. Enfim, eu acho que o Vasco tem um elenco curto, por isso que eu acho que ele não dá para disputar 3 competições. E agora,
Com o Fernando Diniz, eu acho que o Vasco não tem um elenco qualificado. O Vasco vai precisar ir no mercado contratar. Vai ter grana para contratar? O Vasco precisa no mercado contratar um lateral esquerdo, porque o Piton é aquilo. Faz boas partidas e mais partidas. Ele joga bem um período, joga mal um período, e ele não vem jogando bem já há um longo tempo, né? Que ele não vem fazendo grandes partidas. O reserva dele a gente viu agora no último jogo do Cruzeiro, é o Vitor Luiz. Jogou mal o Vitor Luiz? Não. Se destacou? Não. Vitor Luiz é aquele jogador nota 6. Ele vai bem ali na marcação, ele apoia de vez em quando, pisa pouco na área, cruza pouco, não vai muito ao fundo, mas ele vai na boa, sabe ir na boa, sabe ir voltar, sabe dosar o gás, que já é meio veterano. É aquilo. Você precisa de um outro lateral esquerdo, porque você não tem o terceiro reserva, que seria quem? O Avelar, da base? É muito pouco, é muito novo. Você precisa de um jogador para disputar a posição. Eu acho que tem que tratar um lateral esquerdo. Mas, zagueiro. Mas tem um monte de zagueiro lá, mas ou você dá oportunidade para os garotos para te ver se os meninos vão ou não vão, ou você contrata um zagueiro. Tem que contratar um zagueiro bom, que saiba jogar, que seja líder. O Maurício Lemos parece que não vai muito longe. Né? Já se machucou de novo, não fez grandes partidas jogando ali como titular. O João Vitor, a gente sabe que é um menino maluquinho. Na volância eu acho que a gente está mais ou menos preparado, né? Tem o Hugo Moura, o Tietê, tem o Jair, tem Paulinho, tem Cocão, mas você precisa de uma contenção mais forte, tem o próprio esforço que sabe jogar. Acho que o volância dá. Vai jogar, quem vai ser a criação? Ah, o Coutinho. Claro, o Coutinho é a criação. Ok, mas o Coutinho joga 90 minutos? O Coutinho vai jogar terça, sábado, terça? Não vai. Não vai. Quem vai entrar no lugar do Coutinho? Ah, nós temos o Estrela. Não temos. O Estrela nós não temos. O Estrela está machucado. O Estrela não conseguiu voltar da cirurgia. Complicado. Na direita, quem tem? Tem o Ryan. Não vai ter. A ideia é que o Ryan seja vendido em junho. Querem vender o Ryan na janela do meio do ano. Aliás, talvez seja o dinheiro do Ryan que vai contratar os reforços. E o Ryan também ainda não se firmou. Não, mas até lá nós temos o Alisson. Será que vamos ter o Alisson? O Alisson joga 45 minutos e sente dor. Você tem que analisar o elenco hoje. Hoje a gente não tem. Hoje o Vasco não tem atacante. Atrás o Bruno Lopes da base, muito novinho ainda, muito pouco para assumir uma titularidade do Vasco. Não é o Edmundo, não é o Romário. O Bruno Lopes vai ser um bom jogador, vai ser um bom jogador, vai ser craque, mas ainda não é. Ainda não é. Ah, bota o Zuccarello. O Zuccarello é outro menino também, tem 18 anos. Também ainda é muito menino, muito moço, você encarar um campeonato como titular. É difícil, o elenco do Vasco é um elenco curto, então o Vasco tem que contratar. Na esquerda, o Vasco tem Jean Davi, Lloyd. Cara, você não pode contar com esses caras para um jogo pro Diniz. O Diniz joga com 10, com camisa 10, inteligente, que sabe jogar, com experiência, sabe movimentar. O Vasco não tem esse jogador. É o Coutinho, mas o Coutinho não joga todos os jogos. Você vai ter problema. E o Diniz joga com laterais voando e com pontas atacando, apoiando. O Diniz é um esquema ofensivo e vai no toque de bola. O Diniz tem uma jogada que ele bota todo mundo perto da bola e abre um ponta do lado contrário. O camisa 10, uma hora essa bola vem no 10 que o 10 vira. No Fluminense ele tinha o Ganso e tinha o Marcelo. O Marcelo jogava de 10 várias vezes. Quando o Ganso saía, o Marcelo ia para o meio. Várias partidas ele fez isso. Ele tinha jogadores de habilidade. Vai ter que renovar com o Paê, então, para poder continuar dividindo Paê e Coutinho. É falta de criatividade. É muito pouco no elenco. Falando em Paê teve a extensão prorrogada do seu contrato, né, que acabava agora dia 5 de maio. Já foi publicado tanto no BIRA da Federação do Estado do Rio de Janeiro, como no BID da CBF, a prorrogação até 31 de julho, o contrato. Aquela que já tinha sido feito de boca, né? Acho que honrou o compromisso. Está lá o contrato estendido até 31 de julho, o contrato do Paê. Para quê? A gente não sabe, né? Se o campeonato vai parar em junho, o campeonato para em junho, o negócio do Mundial de Clubes e tal, aí vai ficar com o cara mais um mês, fazendo intertemporada, libera o cara, mas enfim, Vasco é o Vasco. Vai renovar com o Paê? Vai renovar com o Paê até dezembro, para dar um cara com habilidade para o Fernando Diniz? Aí não sei, pode ser, porque o Coutinho não vai aguentar, o Coutinho não vai aguentar, o Coutinho vai jogar no máximo 60, 70 minutos, e olha, mesmo assim, sofrido. Ele joga no máximo, em alto nível, ele consegue jogar 20 minutos. E hoje o Coutinho, a gente tem que cair a realidade, cara, o Coutinho é esse. Ah, mas ele é velho? Ele não é velho, tem 32 anos, ele tem problema crônico muscular. Ele tem um problema muscular crônico, cara. Não sei se os caras estouraram ele quando ele era pequeno, ele era novo, né, que ele foi para lá novo ainda, com 18 anos ele foi para a Europa. Não sei se os exercícios físicos estouraram ele, a base que ele fez no Vasco não dava
estrutura para que ele pudesse fazer a carga que ele fez lá na Europa. Os caras não fizeram um estudo de carga que não existia na época e foram dando carga física para ele pegar corpo, e aí estourou o cara. Eu sei que o cara não aguenta, cara. O músculo do cara não dá. Ele não consegue jogar mais. Ele estourou. Já era pro Coutinho. O time vai conseguir jogar em alto nível 20 a 25 minutos. E ok, tá tudo certo. Se é isso, não tem problema. Só tem que ser sincero, só tem que entender. Não pode achar que o Coutinho vai jogar todos os jogos. E não vai. O Diniz precisa de jogar com toque de bola. O Verratti não toca na bola. O Verratti não faz toque de bola. O Verratti não consegue jogar. Esse jogo o Verratti não vai conseguir jogar. O Diniz gosta de jogar penetrando na área, tocando bola, fazendo infiltração, penetrando, o centroavante correndo, abrindo, enfiando a bola na diagonal para o centroavante aparecer. O Vasco não tem esse cara. O Verratti não é esse cara. O Verratti não sabe jogar futebol. O Verratti é bola na área para ele concluir com um chute ou com uma cabeçada. Isso num toque só. Você não vai ver o Verratti matando a bola para fazer o gol. Só se ele estiver sozinho. Como teve um gol contra o Curitiba, você já no ano passado, eu acho que ele mata no peito e dá um voleio. Acabou. É ajeitar para ele mesmo concluir. Ele tem que driblar alguém, dar um passe, uma tabela, dar um passe e correr para receber. Isso não vai acontecer. O Verratti não faz isso. Ele não sabe. Ah, o Verratti é horroroso. Não. Ele tem as suas valências. Mas essas ele não tem. Tocar bolas, fazer o pivô, girar, entrar em diagonal, tirar o cara com o corpo. Ele não sabe fazer nada disso. Ele não vai fazer isso. Ele não sabe, ele não faz isso. Não é o estilo de jogo dele. O estilo de jogo do Verratti é bola na área para ele concluir. Se você enfiar uma bola numa diagonal e essa bola em diagonal chega no Verratti dentro da área para ele chutar, ele show, vai funcionar. Mas tem que ser assim, para ele pegar e chutar. Tem uma partida ano passado contra o Cuiabá, já o Felipe de treinador. O Vasco faz uma jogada bacana pra caramba, se não me engano, o Coutinho vira uma bola na direita pro Verratti. O Verratti entra livre na cara do goleiro, mas ainda fora da área. O goleiro sai. Então o Verratti e o goleiro. Se o Verratti dá um tapa pro lado, ele sai do goleiro e entra com bola e tudo. O que o Verratti faz? Ele dá um chute pro gol. A bola bate na mão do goleiro e entra. Foi gol. Ele chuta muito bem, ele chuta forte, ele sabe chutar. Mas ele chutou e o goleiro não meteu a mão na bola. Podia ter perdido o gol. Chutou de fora da área. Ele e o goleiro. Ele podia ter caminhado mais, driblado o goleiro. Mas ele não pode driblar o goleiro, porque ele não sabe. Ele sabe que se ele for driblar o goleiro, ele vai perder a bola. Ele vai ser driblado pelo goleiro. Ele não tem o drible. Ele não tem o passe. Ele não tem velocidade para entrar em diagonal na profundidade. Ele não tem nada disso. Ele é um jogador de conclusão dentro da área. E isso no esquema do Diniz vai atrapalhar. Você precisa de um jogador que faça isso. E o Vasco vai contratar essas peças? Eu não acredito. Pelo perfil de contratações dessa diretoria, eu não acredito que o Vasco vai contratar peças de alto nível que possam fazer esse jogo apoiado que o Diniz gosta tanto. Acho difícil. Então eu acho que é um tiro no pé a contratação do Fernando Diniz. Tomara que dê muito certo, que o Vasco arrebente, que o Diniz consiga, com esse time, o Diniz consiga mudar até a forma dele jogar e faça o time jogar. O importante não é o time se adaptar no esquema do treinador. O treinador conseguir botar um esquema para o time que ele tem funcionar. E se o Diniz for inteligente e conseguir fazer isso, ótimo. Mas eu também só vejo o Diniz, eu acho que é o pirata de um mapa só. Ele só tem aquele mapa do tesouro. Ele tem que ir na ilha Y buscar o tesouro na marca do X. Se falar para ele que o tesouro está na ilha Z, ele não sabe fazer a rota. Ele não tem. Ele tem que estar dentro daquele mapa do tesouro dele. Então é um pirata de um mapa só. Então eu também acho que é complicado. Você vai pegar o pirata de um mapa só, treinador, para o outro pirata de uma nota só, que é o Verratti. Então é muito difícil. Eu acho que não vai dar liga, como diz a garotada, não vai dar match esse Diniz com esse elenco do Vasco. Agora o Vasco precisa, para trazer o Diniz, mas precisa se comprometer a contratar pelo menos de 4 a 5 jogadores. Não acho que o Vasco tem caixa, nem sabe contratar jogador com esse tipo de qualidade. Mas precisa ter criatividade, porque não vai trazer jogador grande. Não vai trazer um jogador da primeira prateleira. Não vai trazer um jogador da segunda, nem da terceira. Tem que ser jogadores que o scout esteja mapeando e poder falar, esse cara é bom. Ele é desconhecido, mas ele é bom. Ele joga futebol. Ele vai dar resultado. Ele não é nenhum craque, ele é um gênio, mas ele dá resultado. Tipo o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um cara bom. Um cara que dá resultado. Um cara que tem que estar dentro do elenco. Legal, bacana, faz parte. Show. Mas só. Não acertou em mais ninguém até agora. O Garré ainda é uma interrogação. Vamos dar mais tempo para o Garré. Garré é interrogação. Mas o resto, Lloyd. Até que o Lloyd jogou bem contra o Cruzeiro. E se ele for sempre assim, vai ser uma opção
profundo, mas Lloyd, Jean Davi, Maxime, Lucas Oliveira, zagueiro, tudo baranga. Essas são as contratações da atual diretoria. Então, essas contratações não dão crédito para que eu entenda ou acredite que eles vão conseguir contratar de 4 a 5 jogadores de qualidade para fazer o jogo apoiado. Não sei se isso vai acontecer. Por isso que eu tenho muito medo do Fernando Diniz no Vasco. Eu não acho uma boa opção. Eu não gostaria de ver o Fernando Diniz no Vasco. Então, mas também não gostaria de ver o Felipe Loureiro como treinador do Vasco, que é outro que não tem nenhum trabalho bem feito como treinador. Não tem. Quase afundou o Confiança. Ele quase levou o Confiança para a segunda divisão. Então, nós temos que entender o que está acontecendo no Vasco e ter calma. Eu não acho que o Diniz seja a solução, porém, parece que é o que vai ser. Eu não apito nada, é só a minha opinião. Então, já que vem o Diniz, tem que contratar de 4 a 5. Eu não acho que esse elenco vai conseguir dar a resposta que o Diniz precisa, a não ser que eu esteja totalmente errado e o Diniz reinvente a roda e mude o sistema que ele está acostumado a jogar, que ele gosta de jogar, e consiga adaptar os jogadores que ele tem a um novo sistema que ele mesmo vai aprender a jogar. Pode ser, pode acontecer, tem que ver o trabalho do cara. Mas aí a gente vai ter que ver ao longo do tempo, do dia a dia, jogo após jogo, para a gente poder vir comentar como é que está a situação. Falado? Essa é a minha opinião. Então, para mim, Diniz não é uma boa. E se contratar o Diniz, tem que trazer de 4 a 5 jogadores para fortalecer o elenco. Principalmente meias atacantes e atacantes. Acho que precisa de pelo menos 2 jogadores de profundidade. Não pode contar com a volta do David, muito menos com a do Adson. Tá aí, o Adson não consegue voltar. O David a gente não sabe ainda como vai ser. Se vai voltar bem, né? Às vezes volta. Paulinho voltou, mas não voltou jogando futebol. Não consegue jogar futebol, está jogando mal. Né? Porque ainda tá nessa de ficou um ano parado. É muito complicado, cara. São contusões muito complicadas. Então você não pode contar com um cara que ainda está ainda no departamento médico. Né? O Adson, para mim, ele está na transição. Ele joga uma partida, fica uma fora. Joga nem uma partida, joga 45 minutos e fica uma partida fora, porque ele sente dor. Então, é um cara que está na transição. Será que vai voltar bem? Será que ainda volta esse ano? O que vai acontecer? Né? E o David, que ainda nem voltou para treinar bola. Então não posso contar com esses caras. Vai ter que contratar de 2 a 3 jogadores de profundidade, só por aí, e um meia e um 10. E trazer um 10. Até para você ter jogo, porque parece que o Nuno Moreira joga de 10, o Garré joga de 10. Aí você pode liberar o Paê, 1,5 milhão, e botar gente. Agora eu não acredito que o Vasco tem esse tipo de criatividade e sabe fazer esse tipo de mexida no elenco que precisa ser feito. Não, sinceramente, não acredito. Não sei. Agora eu gostaria de saber a tua opinião. O que você acha? Vindo o Diniz, tem que contratar ou esse elenco tá bom pro Diniz? Eu acho que esse elenco não tá bom pro Diniz. Aliás, esse elenco não tá bom para ninguém. Qual é a sua opinião? Deixa sua opinião aí. Aproveita, não esquece de deixar o like e não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tá falado? Mais tarde tem vídeo aqui no canal. 7 horas da noite a gente vai entrar com um resumo gigante. Fica com a gente. Grande abraço. Até mais tarde. Tchau.